Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, coloração pessoal e consultoria de imagem. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, para você não custa nada, se inscreve. Se você deseja aumentar seus conhecimentos, com certeza você está no lugar certo. Se alguma coisa te chamou a atenção, seja pelo crochê, pelas dicas de consultoria de imagem ou coloração pessoal. Então aqui neste perfil, eu acredito que o que eu passo aqui é relevante para você que faz crochê, né, só para a sua demanda, digamos assim, para você que faz qualquer tipo de artesanato, gente, principalmente tricô, crochê, macramê, porque eu trago muita informação sobre cores, também a questão da consultoria de imagem. Sugiro que vocês leiam, né, a descrição desse perfil, para você entender que aqui a gente também quer agregar informação que seja relevante, mas também que seja diferencial, ok? Hoje o tema é customização. Gente, o que é customizar? Nada mais é do que dar uma personalidade, dar uma vida para uma peça que não, né, de repente ele está encalhada, uma peça assim que falta um toque especial, e eu sempre fui daquelas que gostou de personalizar. Roupas, acessórios, principalmente roupas, né? Porque quem já não comprou uma peça, né, e deixou lá no armário, por quê? Por motivos que muitas vezes a gente não entende, mas aquilo não nos representa, né? A compra foi mal sucedida e a peça acaba encalhando. Então, como eu sempre falo, nem sempre a gente precisa de roupas novas, acessórios novos. A gente precisa fazer combinações diferentes, né? Essa é uma dica de consultoria de imagem. Vai no seu armário, desce tudo, começa a provar os looks, separa o que você não usa mais há várias estações, tira o que precisa ir para concerto, modinhas, tendências, cores que não te representam, separa tudo isso. Com o que sobra, vai montando looks, vai para frente do espelho, tira uma foto, porque a foto, gente, né, é aquele teste final para ver se realmente aquilo funcionou. Quantas vezes a gente não se achou incrível numa loja com look, depois numa foto a gente vê que aquilo não funcionou. Então tire uma foto, analise para ver se ficou bacana. Então essas dicas são maravilhosas, gente, todo mundo deveria fazer. As peças que você separa e por algum motivo não estão mais te representando, talvez só falte um toque, né? Uma personalidade, um toque seu, porque é isso que a customização faz, né? Então eu sempre fui disso e eu acho que uma das coisas que contribui para a gente customizar, personalizar peças nossas é muitas vezes a necessidade. Porque nem sempre nós temos condições de comprar roupas novas, né? Enfim, e eu sempre fui daquelas que não gostava, nunca gostei de desperdício. Então me doía quando eu comprava uma peça e via que ela encalhava, ou enfim, eu tinha que dar para outra pessoa, não pelo fato de doar, ou enfim, né, presentear até, mas porque realmente foi um gasto e eu acabei não aproveitando a peça. Então, alguns casos, né, de customização. Roupas, gente, faz um tempinho que eu não faço mais, também por questões de tempo, mas eu já customizei muitas peças. Um exemplo foi essa jaqueta jeans, muito básica, que todo mundo conhece, aquele coringa para dias mais fresquinhos, só que quando eu usava essa peça, por exemplo, em cima de uma saia, ou como terceira peça, enfim, eu achava que ficava um pouco sem graça. Aí o que eu fiz? Eu tirei a gola, dei uma desfiada aqui, né, no bolsinho e cortei a manga, que é aquela manga tradicional de jaqueta. Eu cortei, dei uma desfiadinha, gente, e ficou uma peça muito bacana para ser usada numa noite mais fresquinha em cima de um vestido. Gente, mudou completamente de figura. Outra peça que eu tinha, um blazer branco, bem levinho, sem forro, simplesinho, mas ficava com aquela coisa, sabe aquela peça assim que lembra um pouco área da saúde, sabe? Aí eu disse, não, eu vou ter que dar uma incrementada aqui, e o que eu fiz? Gente, eu peguei tecidos, né, que eu conseguia com amigas minhas que costuram, eu peguei aqueles tecidos de festa, sabe, bordado, enfim, brilho, e aí eu recortei as flores, né, e fiz um bordadinho, né, um acabamento com bordado. E, gente, mudou completamente a informação desse blazer, ou seja, se tornou uma peça viável, interessante, única, exclusiva, ou seja, ninguém vai ter esse blazer, né? A partir de agora, alguém pode até ter um parecido, mas nunca vai ser igual, ok?
Da mesma forma que essa jaqueta personalizada, é o meu jeito, é a minha jaqueta, ninguém vai ter outra igual, por quê? Porque a gente deu aquele toque especial todo nosso. Com as bolsas, os acessórios, de repente até um brinco, enfim, é a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer? Dar esse toque todo especial também, né? Como eu falei, com bolsas a gente tem inúmeras possibilidades, pode ser através do crochê, pode ser o bordado com pedrarias, pode ser também com tecidos, ou simplesmente amarrar um lenço numa bolsa já muda completamente de figura. Duas bolsas que eu ultimamente dei uma repaginada, uma foi por sugestão de uma pessoa que queria muito uma bolsa, né, no estilo hippie, que foi essa bolsa aqui, que começou, né, com esses pedaços de fio de malha, mais longos, e depois eu fui cortando, enfim, uma vibe diferente para uma peça, uma bolsa que tinha uma outra cara, né? Não era essa proposta, era uma proposta um pouquinho mais minimalista, e acabou, gente, ficando assim. Coloquei uma alça em couro, uma bolsa perfeita para quem tem estilo criativo, inclusive para o estilo dramático, porque é uma peça que chama bastante atenção. O dramático provavelmente gostaria, gente, desses tons aqui, preto e branco, vermelho e branco, altos contrastes, né? Mas é uma boa dica para quem quer fazer uma peça diferenciada, né? Por exemplo, no caso aqui foram as aplicações de franja. E a bolsa mudou completamente a informação. Quando a gente vem de uma escola de barbante, digamos assim, né? E parte para fios mais encorpados, eu senti essa dificuldade, até falei isso num vídeo. Por quê? Porque são fios de texturas diferentes, né? O fio de malha e o fio náutico são mais grossos. Compensação, depois que a gente pega o jeito, a coisa flui de uma forma incrível. No barbante, as agulhas, elas travam um pouquinho e o barbante não rende tanto. Então, o que aconteceu? Eu quis muito, né? Eu quis fazer uma bolsa, eu queria uma bolsa grande e num tom terroso. Esse ano, assim, os tons terrosos estão super, super em alta e, claro, né, para quem gosta, sempre vai usar. E eu fiz essa bolsa, teci no fio barbante, num marrom mais frio, vocês já sabem, né? Mais frio por quê? Porque tem uma adição ali de azul que esfria a cor. E como eu gosto muito dos terrosos, mas não tenho muito na minha cartela, eu quis fazer essa bolsa, então, num tom de marrom, e eu encontrei a cor que eu gostei, que é um marrom um pouquinho mais fechado, né? Eu já mostrei, gente, essa bolsa num vídeo curto, né? Ela não era assim. Essa bolsa, então, tem 3 quadrados, né? E o que aconteceu? Eu terminei a bolsa, usei algumas vezes e depois ela encalhou. Por quê? Eu não gostei do resultado. Achei que ela ficou muito séria, né? Ela ficou sem estrutura, porque o barbante tem isso, e como é uma bolsa muito grande, faltou ficar mais estruturada. Okay? E ela ficou lá, meio encalhada. Aí, por esses dias, né, mais especificamente ali na semana passada, eu precisei de uma bolsa nessa tonalidade, porque eu comprei um casaco num site, que a cor veio meio fora da minha cartela. Aí eu pensei, preciso de uma bolsa grande, e essas bolsas grandes são perfeitas, gente. Mesmo quando a gente quer levar nossos trabalhos manuais para algum lugar, enfim, ou deseja colocar, né, seja o que for, né, para o nosso dia a dia, são bolsas bem bacanas nesse sentido, cabe muita coisa. E aí eu decidi dar uma repaginada. Gente, eu coloquei essas franjas aqui, ó, e mudou completamente a informação. Ficou muito bacana, ficou com uma personalidade. Essas franjas, gente, mudaram completamente, né, a bolsa. E fiz um pesponto aqui, num fio náutico, só para dar uma combinada com os metais dourados. Mas, gente, já mudou muito a cara dessa bolsa, né? Muitas vezes a gente só precisa de um pouquinho de criatividade, né? E como eu falei em vídeos anteriores também, às vezes a gente segue muito à risca os passo a passos, né? Que a gente tem por aí, os tutoriais, né, sobre bolsas, enfim, seja a peça que for. E falta justamente despertar em nós o senso crítico e a criatividade que todo mundo tem. Todo mundo é criativo. E principalmente assim prezar pela autenticidade das peças. Aquilo que eu sempre falo, não é que eu não faça tutoriais, não é que eu não siga passo a passo, claro que eu sigo, inclusive até falei que eu vou virar meio testadora de passo a passo e depois passar a minha opinião. Eu já fiz muito passo a passo,
A questão é que eu sempre acabo dando o meu toque especial. Eu acho que a única peça que eu fiz assim, ó, que eu não mudei nada, foi a saia, né, que eu já mostrei para vocês, que eu peguei o tutorial lá do Marcelo Nunes, foi que eu segui assim, à risca. Todas as demais peças, gente, eu acabo dando uma customizada, uma personalizada, dando o meu toque, né, seja na alça, às vezes colocando um forro, né, e essas peças grandes, que nem essa bolsa aqui, eu não coloquei forro. É um cuidado que a gente precisa ter, né, porque de repente um lápis de olho, né, uma agulha, enfim, uma agulha de crochê passa tranquilamente por esses, né, por esses vazados, e a gente pode perder os nossos materiais, enfim, o que a gente carrega na bolsa. Então é isso, gente. Pouco de criatividade, né? Dê a sua personalizada, porque eu acho que falta muito hoje. É isso, a gente ser mais, sabe, mais autêntico. Isso para vários assuntos, né? Mas a gente pode dar o nosso toque e acredito que isso faça a maior diferença, né? Então dê o seu toque, sua personalidade. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê em breve, ok? Até mais!